Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente vive. Lá de 2019 vem a notícia de que o Bispo Crivella, ex-prefeito do Rio de Janeiro, foi condenado agora, recentemente, por algo que ele fez lá atrás, que foi a tentativa absolutamente inconstitucional, descabida, de censurar um livro, uma revista em quadrinhos que mostrava um beijo entre dois personagens do sexo masculino. Bom, é sobre essa decisão que eu quero falar hoje e falar um pouco sobre a questão exatamente de homofobia e transfobia institucionais. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito. E esse conteúdo fica disponível no YouTube, no meu canal, Alexandre Bahia, e o podcast do Birosca News disponível em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta e compartilhe. Pois bem, não sei se todos se lembram, mas lá em 2019 acontecia a Bienal do Livro no Rio e o prefeito era o Crivella, bispo da Igreja Universal. E um dos livros, uma das revistinhas em quadrinhos, na verdade, que estava sendo vendida ali, era uma revista dos X-Men, de uma das várias sagas aí dos X-Men, em que haviam dois personagens, e esses personagens eram dois meninos, dois homens, e eles tinham uma cena, um quadrinho, em que eles davam um beijo. Isso foi o suficiente para o prefeito querer censurar aquele livro, querer retirar o livro, a revistinha de quadrinhos de circulação, ou então que se colocasse um plástico preto cobrindo a revista. Enfim, não sei se todo mundo se lembra disso, mas inclusive o Felipe Neto, um dos maiores youtubers aí do Brasil, ele inclusive comprou o lote inteiro da revista e mandou depois distribuir, enfim. Isso causou bastante espécie por várias razões, inclusive porque se trata de um caso, claro, de homofobia institucional. E mais, de privatização do público, ou seja, a Prefeitura do Rio, um órgão público, sendo privatizada por uma opinião pessoal de um religioso que viu ali algum grave problema, algum problema muito grande, e ele não viu, obviamente, a mesma coisa em revistinhas de quadrinhos que mostravam personagens heterossexuais se beijando, ou até mais do que isso. Só afetaria as crianças o fato de terem dois homens, dois meninos, fazendo uma cena de beijo, mas não outras coisas envolvendo coisas com até mais explícitas, mas desde que fossem heterossexuais. Então, para além da questão da homofobia institucionalizada, o autor dos quadrinhos, inclusive, chegou a se manifestar com admiração pelo fato de que o quadrinho já tinha mais de 10 anos, ou quase 10 anos, quando esse evento aconteceu e por que agora, né, em 2019, diz ele, resolveram achar algum problema nesse quadrinho. Contra isso, foi proposta uma ação por várias entidades, como a ANTRA, a BGLT e o Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual. Esses três moveram uma ação coletiva contra o Crivella, e ele foi agora, recentemente, condenado pelo TJ do Rio de Janeiro a pagar um valor de R$100 mil por danos morais coletivos, valor esse que vai, confirmada a decisão, ele ainda deve recorrer, mas confirmada a decisão, será pago a um fundo de defesa de direitos de pessoas LGBT ou na luta contra a LGBT mais fobia. Esse é um caso extremamente importante, exatamente inclusive nessa semana, meu segundo vídeo essa semana, em que eu estou falando sobre questões LGBT, porque inclusive está acontecendo lá em Brasília a Conferência Nacional LGBT+, e estou fazendo questão de falar sobre temáticas nesse sentido porque a gente tem no Brasil, infelizmente, ainda dados absolutamente sombrios com relação a várias formas de violência contra pessoas LGBT+. Essa é uma forma de violência, até porque ela reforça estereótipos que lá na ponta podem desencadear violência física, inclusive. A posição pessoal do prefeito, do governador, do presidente, a religião que cada um destes processos, ou de parlamentares de qualquer um dos níveis da federação,
não pode nunca ser usada de maneira a privatizar o público, de maneira que o mandato seja privatizado por opiniões e questões pessoais. O Estado é laico, e num Estado laico, questões como sexualidade e gênero precisam, inclusive, ser discutidas. É, e, e não pode haver, obviamente, censura prévia. Isso é algo que a Constituição veda. A Constituição, em vários lugares, vai falar sobre a liberdade de expressão. E, aliás, sempre bastante curioso lembrar que são exatamente essas pessoas que buscam censurar a cultura que são as primeiras a quererem ter uma pretensão de que a liberdade de expressão seja absoluta, que um humorista, por exemplo, possa fazer discursos racistas, homofóbicos, etc., porque isso está dentro da liberdade de expressão. Agora, ter uma cena de uma revistinha em quadrinho em que dois personagens dão um selinho, isso é algo que pode ser censurado, enfim, o que mostra muito, na verdade, sobre como que há uma seletividade daquilo que eles consideram válido e daquilo que eles consideram limite para a liberdade de expressão no final das contas. Eu vou ficando por aqui. Em qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.